capítulo 6, no versículo 12. Último livro da Bíblia. É rápido para achar Apocalipse, né? Levante aí, por favor, a sua Bíblia. Feche os seus olhos. Meu Pai, não deixe eu falar o que eu quero. Em nome do Senhor Jesus, me dê as palavras certas. Usa a minha boca agora, mas que a tua palavra nos abençoe, que a tua palavra nos dê entendimento do que vem pela frente, do plano da salvação, do que vai acontecer nesse período do fim. Eu peço ao Senhor, ilumine, meu Pai, que em nome de Jesus todos entendam a palavra e sejam abençoados, confrontados, corrigidos e salvos pela tua palavra. Diga: meu Deus, fala comigo agora, em nome de Jesus, amém. Olha para mim, por gentileza, antes de nós lermos. Nós começamos a estudar os 7 selos, não foi isso? Falamos sobre os primeiros 4 cavalos, né, do Apocalipse: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo amarelo. Na semana passada falamos sobre o 5º selo. Lembra do que nós falamos semana passada? Nós saímos um pouquinho da destruição que vai vir pelos 4 cavalos e falamos sobre as almas daqueles que vão pagar com a vida na grande tribulação. E João viu a alma deles debaixo do altar, num período muito difícil, que para ser salvo a pessoa vai ter que dar a própria vida dela, porque o anticristo não vai aceitar ninguém adorar a Deus. E nós falamos sobre isso, passamos um vídeo mostrando que vai ser um período difícil, fazendo um paralelo com perseguições que já houve em outros países em séculos passados, onde um filme retrata exatamente como eles viveram e foram torturados. Agora, nesse 6º selo, João tem uma visão do que vai acontecer com a natureza. As tragédias que vêm numa proporção como nunca antes. Aqui no versículo 12 diz assim, Apocalipse 6:12: e havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não. Quando João teve essa visão do 6º selo, ele teve a visão de que a terra ia tremer de uma forma muito forte. Nós já tivemos vários terremotos, vários. Até os cientistas falam que virá um grande terremoto na terra como nunca antes. Nós tivemos um terremoto no Haiti em 2010, que em 1 minuto matou 233 mil pessoas. Olha o pavor, o desespero das pessoas com esse terremoto no Haiti. Solta aí, por favor. January 12, 2010. Read this. 3 p.m. Hemisphere's deadliest earthquake in a century. This busy metropolis is reduced to rubble in less than a minute. Menos de 1 minuto durou o terremoto. 233,000 people lie dead. 233 mil pessoas morreram or orphaned em 1 minuto.
e gente que morreu depois. As 2010 unfolds, more earthquakes strike around the world. Each time there is no warning, and often massive loss of life. Scientists are working around the clock to unlock the mysteries of earthquake prediction. Então nós já tivemos na Terra terremotos que sacudiram a Terra. Não foi só no Haiti, não. Nós já tivemos na China, que matou quase 1 milhão de pessoas. Esse momento onde o dia vai escurecer, o sol vai escurecer, vai ser um momento assim de terror na Terra. Isso já aconteceu em proporção menor no norte dos Estados Unidos e no Canadá em 1980, que eles ficaram 36 horas no escuro. 36 horas. Quando clareou, já era tarde e os galos começaram a cantar. Foi algo assim que impactou, faz parte da história hoje. Então, não é um período tranquilo, não. A Bíblia diz que a terra vai ser sacudida como nunca antes. Agora, entenda, olha o versículo 13. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, farão o quê? Se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Aí termina com a pergunta: qual é? E quem poderá subsistir? Olha para mim, por favor. Deus é muito calmo, é muito paciente, é muito misericordioso. Eu estava evangelizando ontem um homem de 81 anos, e eu conversando com ele, falei: por que o senhor não entrega a sua vida a Jesus? Por que o senhor não se arrepende dos seus pecados? E ele disse para mim: eu estou pensando, 81 anos, eu já batizei pessoas com 90 e poucos anos, que Deus esperou a vida inteira a pessoa se voltar para Ele. Tem gente aqui que se converteu criança e serve Jesus até hoje, mas tem gente que resiste Jesus a vida inteira. Ele é misericordioso. Agora, nesse período da grande tribulação, não vai ser momento de misericórdia, vai ser momento dele despejar a ira dele. Claro, ainda dando chances ao ser humano, ainda querendo salvar de alguma maneira, porque é tudo que Deus quer. Ele quer salvar o ser humano, ele tenta, ele se esforça. Tudo isso que nós lemos não se compara com o que já aconteceu. Nós tivemos um tsunami, lembra do Japão? Ou no Japão, lembra disso? Olha a imagem, coloca aí, só para você ter uma ideia. O limite do mar ali é uma barreira de 5 metros. Olha só, a barreira construída para prevenir o tsunami. A barreira não foi suficiente.
津波で壊滅的な被害を受けた宮古市。 Olha isso. A onda que abateu essa cidade aí chegou a 16 metros de altura. Agora, entenda, isso que está no Apocalipse já tinha sido profetizado pelos profetas no Antigo Testamento. Abra em Isaías 13, versículo 9, para você entender esse cenário. Agora você, Isaías 13, versículo 9. 13, 9. Agora você entende que esses bilionários, que esses ricaços, já achou? Se achou, olhe para mim agora para você entender. Se você está com dificuldade, eu vou colocar o versículo no telão, mas entenda isso. Agora você entende que esses bilionários, que esses ricaços, que estão preparando as suas moradas nas montanhas, debaixo da terra, eles estão cumprindo a palavra de Deus. Entenda, não vai ter rico nem pobre na grande tribulação não, tá? Só vai ter uma classe de pessoa. Uma classe de pessoas. Os desesperados. Não vai ter rico e pobre. Os poderosos vão ficar perplexos. Você sabe o que é sacudir a terra a ponto de tirar ilhas do lugar? Você sabe o que é sacudir a terra ao ponto de achar um ser humano vivo vai ser igual a achar ouro de Ofir? É isso que Isaías falou. Olha aqui, ó. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em quê? Em assolação, e dela destruir os pecadores, porque as estrelas dos céus e as suas constelações não darão o quê? Sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não resplandecerá sua luz. Imagine a escuridão, o terror. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos. Hoje o ser humano está atrevido, está desafiando Deus. E abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que o ouro puro, e mais raro do que o fino ouro de Ofir. Por isso farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Então o homem vai ficar, sabe, extinto. Quando achar uma pessoa viva, vai ser como achar o puro ouro de Ofir. Raro, difícil de achar, porque vai ter muita morte. Tem físicos renomados que dizem que essa terra que nós vivemos não aguenta mais 100 anos. Coloca para mim, por favor, leia aí. Coloca aí essa arte. Olha só. Eles acreditam no máximo o quê? 100 anos. Olha para mim, por favor. Se você não acredita na Bíblia, acredite pelo menos na ciência. Nós estamos vendo que o mundo caminha para a sua destruição. Aqui João viu a natureza revoltada, e tudo chegando ao fim. Tudo que Deus criou, o melhor que Deus deu para o ser humano,
Mas o ser humano só fez besteira aqui na terra, só derramou sangue, só pecou, só se distanciou de Deus. E hoje é uma guerra para nós ganharmos uma alma. Uma alma. Feliz de você que está salvo e hoje tem sido um instrumento de Deus para avisar outras pessoas sobre o fim. Se você falar isso lá fora, as pessoas zombam. Mas eu quero que você entenda, o pior não é isso não. Tudo isso está profetizado. Se você voltar um pouquinho aí em Isaías 2,19, olha só voltar um pouquinho, Isaías 2,19 diz assim: então os homens entrarão aonde? Nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para diante deles se prostrarem. E entrarão nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para bater terrivelmente a terra. Então você vê hoje aqueles bilionários que têm informações que nós não temos, já se preparando para esse período, e fazem do seu dinheiro o seu Deus, achando que o dinheiro traz segurança. Mas quem traz segurança é Deus, não é o dinheiro, porque o dinheiro deles não vai poder livrar eles do que vem pela frente. Está dando para você entender? Se você continuar lendo as profecias, Sofonias 1, no versículo 14, coloca na tela aí, olha o que diz, o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito, amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo toda esta terra será consumida. Então essa terra vai pegar fogo, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Olha para mim, por favor, tudo isso está escrito. Os profetas profetizaram, o Senhor Jesus falou sobre esses dias de terror, e aqui no Apocalipse fala como tudo vai terminar aqui na terra. O ser humano tem dificuldade para obedecer desde a sua infância. Quantas vezes seus pais falaram para você a mesma coisa? Tira a mão desse nariz. Não é você não, é seu pai que falou com você. Quem estava com a mão no nariz tirou, né? Vai escovar seu dente. Vai tomar banho para dormir. Come direito, come devagar. Várias vezes a mesma coisa para ensinar, porque o ser humano tem dificuldade para aprender, e quando cresce fica mais teimoso ainda. Ser humano é teimoso, ser humano tem dificuldade para aprender. Se você soubesse a vida que você poderia ter ou pode ter, se você só obedecer a Deus, só não desobedecer Ele, se você tiver a fé de Abraão, de deixar Deus te guiar. Você sabia que o Espírito Santo, no livro de Atos, fala que o Espírito Santo, ele vem para quem obedece? Você sabia que no passado, Deus, coloca a imagem da coluna, por favor. Deus guiava o povo no deserto assim, coloca a imagem aí, olha Deus desceu para guiar o povo, numa coluna de nuvem,
deserto, o lugar mais vazio que existe, mas Deus estava ali. À noite, sabe o que é que ele virava? Uma coluna de quê? De fogo. De dia era uma nuvem guiando o povo. De noite, uma coluna de fogo para aquecer, para proteger. Quer dizer, de dia e de noite, fazendo eles andarem, guiando eles. Olha lá, ó. À noite ele vinha e fazia aquela coluna se tornar uma coluna de fogo. Agora, entenda, pode tirar, entenda. Eles viram, liga as luzes por favor. Eles viram tudo isso e mesmo assim desobedeceram. Hoje ele não fica lá de fora não. Hoje ele quer esse fogo dentro de você, para você não ser mais uma pessoa vazia, fraca, para você não ser guiado por outras pessoas, mas pelo próprio Deus. Para quando você partir desse mundo, você venha partir desse mundo para viver com Ele eternamente. Pessoal, sabe o que eu entendo? Escute isso por favor. Aprenda isso. Sabe o que é que eu entendo? Que o ser humano ainda não compreendeu o que é o inferno. Infelizmente. Escute bem o que eu estou te falando. Tudo que nós falamos de terremotos, do sol escurecer, de Deus sacudir a terra, dos homens ficarem em desespero total, muita morte, isso não é nada diante do inferno, um lugar que Deus derramou a ira dele. Jesus morreu para nos salvar do inferno, porque nós caminhávamos para lá, e o ser humano não pode se salvar sozinho. Tem gente aqui que tem medo de alguns bichos. Você tem medo de quê? Quem tem medo de barata aqui? Tem gente que se chegar uma barata no ambiente, enquanto não matar ela não tem sossego. Se chegar um rato, piorou. Mas entenda por favor, o inferno é um lugar onde o bicho não morre. Que bicho é esse, bispo? Não sei. Não sei que bicho é esse, mas a Bíblia fala que lá o bicho não morre. Tem pessoas que já estão no inferno há muitos anos e não vão sair de lá. Tem gente que entrou no inferno hoje. E as pessoas que entram no inferno, elas devem lutar para procurar uma saída, mas não tem saída. Elas vão viver lá pelos séculos dos séculos, porque elas quiseram. Elas não quiseram Deus aqui do lado de cá. Então Deus falou o seguinte: seja feita a tua vontade, fixe em mim também do lado de lá. Está dando para você entender? Quando a Bíblia fala do inferno, fala de dor, fala de fogo. Uma das piores dores que nós sentimos é de queimadura. O fogo não se apaga, a dor não vai ter alívio, o bicho não morre. A pessoa vai ter que conviver com bicho, com vermes, a pessoa vai ter que conviver com demônios, com fogo, e ninguém vai poder fazer nada por ela. Além de sofrer a ira de Deus aqui na terra, ainda com misericórdia, porque ainda dá tempo da pessoa se voltar para Ele. Mas lá no inferno não dá tempo de mais nada. Lá acabou a misericórdia 100%. Você sabe o que é isso? Olha o que diz esse versículo de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Coloca por favor na tela. Eu queria terminar fazendo a pergunta para você. Uma pergunta para você. Olha esse versículo. E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Preste atenção. Se você não for salvo, não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Eu estou avisando a você, eu estou avisando a minha família. Eu não quero só que Deus abra as portas para a minha família, que eles venham só para a igreja, que eles sejam abençoados, que eles sejam curados. Eu quero que eles sejam salvos. Eu não quero que meus familiares morram sem conhecer Jesus. Eu peço para Ele, nem que seja no último segundo, que os meus familiares te conheçam e sejam salvos, porque eu não quero inferno para ninguém.
Não quero que eles morram e eu fique sendo cobrado por Deus. Você poderia ter falado de mim para eles. Não. Eu quero saber que eu fiz a minha parte para eles não irem para lá. Nós falamos. No domingo passado aconteceu uma tragédia. Uma tragédia. Mataram uma obreira nossa. Domingo passado. Porque ela conheceu um rapaz, quis casar com o rapaz, mal conheceu, ficou louca pelo rapaz. E o pastor falou: filha, conheça ele primeiro, procura saber quem é ele, vai fundo na vida dele. Não é ele, é ele, deixa eu casar. Casou em dezembro. Começou a viver o inferno. E domingo passado tiveram uma briga, ele enforcou ela e matou ela. Bispo, mas Deus não livrou? Criatura, pensa, que mais Deus pode fazer a não ser falar? O pastor falou, o pastor pode abrigar? O pastor pode dizer para ela: você não vai casar com ele? O pastor não é dono da vida dela. O pastor prega, ensina, cuidado, vigie. Não é assim. Mas o coração da pessoa fala: o senhor fala isso porque o senhor está casado, o senhor fala isso porque o senhor não me entende. Aí começa a ouvir a voz do coração e não ouve a voz da fé. A voz de Deus que está avisando é furada. Não se conhece uma pessoa e casa no outro dia, e leva para dentro de casa no outro dia, e se entrega no outro dia, vai fundo para saber quem é a pessoa, mas a pessoa não ouve e paga com a vida. Foi salva, bispo? Creio eu que sim, mas não precisava terminar assim. Ouvindo a voz de quê? Coração. Ah, já tenho 40 e poucos anos. E daí? E daí? Não importa quantos anos você tem, não importa o que não aconteceu na sua vida, o que importa é você ser salvo. Casado, solteiro, não importa. O que importa é você ser salvo. Você tem que sair desse mundo o quê? Salvo. Deu para você entender? Deus está te chamando. Volta o versículo 1,15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ele chama você para quê? Arrependei-vos e crede em quem? No Evangelho. Crê, na palavra de Deus. Deixa Ele te guiar. Queira esse fogo dentro de você. Queira esse fogo dentro de você. Deixe Deus governar a sua vida. Deixe ser feita na sua vida a vontade dEle. Deixe de pressa. Não tenha fé só para conquistar as coisas aqui na terra. Tenha fé que aponta para o céu. Tenha fé de Abraão. Tenha fé para a eternidade. Amém? Mude o foco. E você vai ver como o Espírito Santo vai te abençoar e fazer você experimentar aqui na terra o melhor dele, que é viver com o Espírito dele, e quando partir desse mundo, viver com ele na glória. O que o inferno tem de ruim, o céu tem de bom. Um dia a gente vai falar sobre o céu, você vai se alegrar muito aqui. Fique em pé, por favor. Você que diz assim: bispo, eu entendi. Sabia que aí é que me preocupa? Quem entendeu? Quem entendeu a palavra? Vem momentos bons pela frente? Vem coisas tranquilas pela frente? Vem coisas difíceis pela frente. Mas está perto de Jesus nos tirar daqui. Amém? Mas se você diz: eu quero me entregar para Ele, eu quero isso, entregar minha vida 100% para Ele hoje. Essa palavra está me confrontando, está me tocando, e eu quero crer no Evangelho, na palavra. No versículo 6. Quem já achou, levante sua Bíblia, por favor. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco agora. O Senhor sabe o que cada um precisa ouvir, eu não sei, mas eu empresto minha boca ao Senhor, meu coração, meu entendimento ao Senhor. Abre o entendimento do teu povo também, mas que eles, de uma forma bem clara, eles compreendam tudo o que o Senhor quer falar com eles. Diga: meu Deus, eu preciso te ouvir, que a tua palavra me fortaleça e me abençoe, em nome de Jesus, amém.
Vamos lá. Semana passada nós falamos do 6º selo. Lembram disso? Agora nós vamos para o último selo. Aqui em Apocalipse 8, no versículo 1, diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Olha para mim, por favor. Agora não converse, por favor, os pastores aí também. Atenção, porque é nesse silêncio que o Espírito Santo fala. É quando nós nos calamos que Ele fala. Deus é educado. Ele fala quando nós nos calamos. Então, ouça a voz dEle. Nesse 7º selo, houve um silêncio no céu. Durante 30 minutos, não houve nenhum louvor no céu, não houve nenhuma voz no céu, e o céu ficou em silêncio durante 30 minutos. O que isso mostra? Esses 30 minutos de silêncio mostra a gravidade, a seriedade do que vai acontecer na abertura do 7º selo. Lembra que nós falamos sobre os primeiros 6 selos e já trouxe aí uma destruição grandiosa na terra. Os 4 primeiros cavalos, trazem aí muita morte. Primeiro começa com engano, depois você vê ali guerra, fome, morte, depois a natureza se rebelando. Mas aqui já vai acontecer coisas ainda mais pesadas. Então, quando o 7º selo foi aberto, o céu ficou em silêncio. Silêncio. Sabe quando todo mundo fica em silêncio quando vê uma coisa forte? Olha o que João viu, mostrando que o que vem pela frente é chumbo grosso. O que vem pela frente é cada vez pior. E o que isso fala comigo? Isso fala que cada vez que o mundo piora, cada vez que a coisa vai ficando pior, eu posso ficar melhor, espiritualmente falando. Cada vez que o mundo caminha para a destruição, cada vez que o mundo caminha para piorar, eu posso melhorar na minha vida com Deus, na minha comunhão com Deus, na minha intimidade com Deus. Eu posso melhorar, você pode melhorar. O problema é quando o mundo está piorando e você também está piorando espiritualmente. Aí é um problema sério. Agora, se o mundo está piorando e você está melhorando na sua vida com Deus, então você está seguro. Eu estou falando todos os domingos sobre o que vem pela frente, sobre o que vai acontecer no futuro, porque Deus quer que os servos dele tenha conhecimento do que vai acontecer, do que está escrito no Apocalipse. Mas eu não quero você preocupado com o que vem na grande tribulação. Eu quero que você tenha essa informação, mas eu quero que você saiba que nós não vamos estar aqui. E você não tem que ter preocupação com o futuro, você tem que ter preocupação em estar bem com Deus hoje. No futuro vem bombas, no futuro vem coisas mais pesadas, mas se eu me cuidar agora, se eu estiver bem espiritualmente, eu não vou estar aqui para passar por isso. Então eu não preciso esperar esse momento da grande tribulação para eu me consertar, para eu estar bem. Eu posso estar bem hoje. Quem quer ser salvo tem que viver o hoje, porque nós não sabemos do dia de amanhã, nem muito menos do que pode acontecer mais tarde. Amém? Aí diz assim: e vi os 7 anjos que estavam diante de quem? De Deus. E foram-lhes dadas 7 trombetas. Olha para mim, por favor. Israel estava acostumado com o toque das trombetas. Quando os inimigos se aproximavam, quando eles eram chamados para a guerra, sempre tinha o toque das trombetas. Então eles estavam familiarizados com o toque das trombetas. Quando abre
o sétimo selo, houve aquele silêncio e aparecem 7 anjos recebendo as 7 trombetas para anunciar o que vem pela frente. Não fique preocupado com essas trombetas. A trombeta que eu quero ouvir é quando Jesus voltar, chamando o nosso nome. Trombeta tocando e Ele chamando o nosso nome para nós subirmos. É essa trombeta que eu quero ouvir. Mas vamos entender aqui o que significa isso. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Agora preste atenção para você entender. Vocês lembram que quando nós falamos do 5º selo, aqueles que morreram na grande tribulação, eles pediram a Deus para que se vingasse daqueles que derramaram o sangue deles aqui? E Deus falou assim, calma, vai chegar a hora disso acontecer. Em outras palavras, eu vou responder a oração, mas na minha hora, não na hora de vocês. Essas orações agora são respondidas. Sempre que você ora por algo ou por alguém, Deus ouve. Deus não pode pegar nossas orações e fazê-las sumirem, senão Ele não ia incentivar quem é dele a orar. Mas você tem que aprender a esperar as coisas no tempo de Deus. Você tem que aprender a esperar o tempo dele. No tempo dele veio a ira dele sobre a terra. Então esse fogo, essas orações foram atiradas na terra, na grande tribulação. E veio terremotos, e veio relâmpagos, trovões. Ou seja, mostrando que é o céu que domina. O céu é que domina, é de lá que vem o juízo. Por isso que quem é de Deus, escute bem o que eu vou te falar agora. Quem é de Deus tem a fé apontada para o céu. Quem é de Deus quer ir para o céu. Quem é de Deus se preocupa com a sua vida diante de Deus. Ela não fica que nem Moisés ficou olhando para um lado, olhando para o outro, ninguém estava vendo, ele foi e matou um egípcio. A nossa preocupação principal não é com os outros estarem nos olhando, porque você mostra que você está bem com Deus principalmente quando você está sozinho. Você não fica assim olhando para um lado, olhando para o outro, querendo saber quem está de olho. Agora que minha mulher não está olhando, que meu marido não está olhando, que meus pais não estão olhando, eu vou aprontar. Não, você tem temor a Deus. Você sabe que quando você está com a porta trancada do seu quarto, do seu banheiro, Deus está ali dentro, os olhos dele estão ali. Você sabe que quando você navega na internet, Deus está vendo. Você sabe que você nunca está só, porque Deus sempre está te olhando. E quando você é uma pessoa de Deus, as coisas que Deus não gosta, você também não gosta. As coisas que incomodam Deus também te incomoda. E se você quer abraçar o céu, se você quer a vida eterna, aprenda. Assim como Deus expulsou Satanás e os demônios do céu e não deixou mais voltar para lá, se você é uma pessoa de Deus, então você tem que ter força para lançar fora da sua vida tudo que não presta e não deixar mais voltar. Não é expulsar por um tempo, não é parar de fazer as coisas erradas por um tempo e depois voltar tudo de novo, não. Não é diminuir, não. É ser radical pela sua salvação. Com Deus não existe crer mais ou menos. Ou você crê ou você é incrédulo. E quem crê se afasta do pecado, do erro, se cuida.
Quem crê quer ser salvo. Quem crê tem a fé de Abraão. Você já se tornou um filho de Abraão? Já desabraçou as coisas erradas e abraçou a sua fé em Jesus de verdade? Você já fez isso? A salvação para você, ela está em primeiro lugar? Ou ainda não? Eu não conheço você. Mas se a salvação para você está em primeiro lugar, porque se você me perguntar, bispo, qual é a fé do Senhor? Sabe qual é a minha fé? A minha fé é de me cuidar. A minha fé é de estar primeiro no reino de Deus. As outras coisas Ele acrescenta. Se você perguntar qual é a minha fé é de passar pelo que for. Tiver que sofrer, perder, chorar. Eu sei que as pessoas não gostam desse discurso. As pessoas gostam do discurso: você vai vencer, Deus é com você, vai dar tudo certo. Mas se for preciso chorar, perder, sofrer, eu estou disposto, porque vale a pena passar por tudo e não perder a vida eterna. Essa é a minha fé. A minha fé é não lutar nesse mundo em vão, é não me iludir com as coisas desse mundo. Essa é a minha fé. Eu não sei qual é a sua fé, mas a minha fé é de não se apegar a nada aqui nesse mundo e valorizar o Espírito de Deus, porque Ele é que preenche o nosso vazio, Ele é que dá sentido à nossa vida, Ele é que garante a nossa salvação, é o penhor em nós. Ele é que dá condições de você viver nesse mundo mau, podre, sujo e se manter firme com Deus. Enquanto as pessoas têm prazer em beber, em usar drogas, em se prostituir, você tem prazer de buscar as coisas de Deus. O Espírito Santo é que faz isso. Tem gente que não gostava da igreja. Hoje muita gente critica porque você está na igreja e você tem o maior prazer. E as pessoas falam assim: como é que pode você lá nessa igreja? Como é que pode? Até domingo você vai na igreja. E se você pudesse, você morava aqui. Quem se pudesse morava aqui? Não pode não, mora na sua casa. Mas o céu está dentro de você. Então você sente paz, você tem Deus em qualquer lugar. Aqui, no seu trabalho, em casa. Agora, quando você não se entrega, você pode até sentir paz aqui dentro, mas quando sai daqui é a mesma coisa. Não muda. Ei, saiba que cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Cada coisa na sua vida tem que estar no seu devido lugar. Você pode ter o telefone mais top, você pode ter o carro mais top, você pode ter o apartamento mais top, você pode ter a casa mais top, você pode ter as roupas mais tops. Se não tiver o Espírito Santo, não adianta nada. Você vai ser vazio, você vai perder o céu, você vai se iludir com as coisas desse mundo. Quem tem um casamento abençoado, diga graças a Deus. Eu também tenho, mas minha esposa tem um lugar dela, meu trabalho tem um lugar dele, mas Deus tem um lugar acima de tudo. Ai de mim se inverter as coisas, vou sofrer, vou perder o principal. Amo minha esposa, mas ela tem um lugar dela. Amo trabalhar para Deus, mas eu amo mais Deus do que o meu trabalho. Eu tenho consciência que no final dos tempos o diabo vai jogar pesado em cima dos pastores. Ele quer almas, mas ele sabe que quando ele derruba um pastor, quando ele derruba um homem de Deus, ele sabe, fere o pastor e fica dispersas as ovelhas, Jesus falou. Então eu tenho consciência que eu tenho que me cuidar mais do que nunca. Eu tenho consciência que os sinais estão gritando diante dos nossos olhos. Eu tenho consciência que a natureza está falando. Nós vamos acompanhar a abertura das 7 trombetas, né? A abertura, não toque, das 7 trombetas daqui para frente. Você vai ver que vão vir coisas pesadas. E o que vem acontecendo agora, na nossa geração, no nosso tempo, vai nos dando condições de enxergar o que vai acontecer. Por exemplo, um meteoro, 2 essa semana. Coloca a matéria aí, por favor. Olha esse aí, ó. Olha esse aí. Asteroide com mais de 2 km de diâmetro passa perto da Terra. Quando? Nesta quinta-feira. Olha para mim, por favor, para você entender.
descobriram uma semana antes, já não tinham o que fazer. 7 dias ou foram 5 dias antes. Passou mais perto do que a distância da Terra para a Lua. Descobriram rápido. Quem tem protegido a Terra é Deus, porque o que passam de meteoros. Mas na hora que Deus fala assim, ó, minha palavra vai se cumprir, vai acertar, você vai ler as trombetas. Nós vimos essa semana o mar na Argentina congelar, agora o mar no Chile congelar. Nós estávamos aí com um inverno estranho, parecendo verão, agora já caiu com tudo. Nós estamos tendo sinais. Porque eu não vou cuidar do mais importante, que é a minha alma, que é a minha comunhão com Deus? Porque eu vou me descuidar? Porque eu vou brincar com o que eu tenho de mais valioso, se é tudo que o diabo quer? Como é que eu vou pegar, vivendo nesse momento tão perto da volta de Jesus, eu vou baixar minha guarda? E eu vou dar lugar para o pecado destruir a minha vida? Porque se você não vigiar, o pecado entra na sua vida, ele te engana e ele te destrói. Agora, quando você crê em Deus, você abre mão de muita coisa. Você abre mão dos seus prazeres, você abre mão da sua vontade, você abre mão de tudo, e você se entrega a Deus pela sua salvação. Amém? Eu não sei se você está salvo, eu não sei se você tem paz em relação à sua salvação, mas quem está salvo tem certeza que está salvo. E cada dia tem mais prazer nas coisas de Deus. Enquanto as pessoas têm prazer em roubar, em matar, em noitadas, você tem prazer em servir a Deus, em ouvir a voz dEle, em adorar a Ele, em agradar a Ele. E você não quer que nada tome o lugar dEle. Quando Deus pediu Isaac a Abraão, na verdade Deus não queria Isaac. Deus não queria perder Abraão para Isaac. E que Deus não vinha perder você para nenhuma bênção. Porque a bênção, quando é colocada no lugar de Deus, ela vira maldição, e você se prejudica por causa disso. Deus não queria perder Abraão, e Ele pediu Isaac. Amém? Eu não sei quais são as coisas que Deus tem te pedido, mas não resista a Deus. Não resista. Ele sabe quem é sincero. No passado, quando havia o tabernáculo, na época de Moisés, que o sacrifício era feito, e quando pegava aquelas brasas e era colocada para ver se a oração era aceita ou não, a oração aceita fazia a fumaça subir, ó, certinha. Deus aceitou quem sacrificou, a sinceridade e o sacrifício da pessoa. Quando não era aceito, quando não tinha sinceridade, a fumaça se espalhava. Porque Deus conhece o interior de cada um. Ele sabe quem é sincero, quem não é sincero, quem brinca com as coisas de Deus e quem não brinca. Na época de Noé, o Deus misericordioso também perdeu a paciência, tá? E trouxe o juízo. Na época de Sodoma e Gomorra, ele também perdeu a paciência dele, acabou ali e veio o juízo. Aproveite enquanto a porta está aberta. Não seja como Ló, que para se aproximar de Sodoma e Gomorra, ele foi com pressa, e cada dia se aproximando mais do pecado. Mas para sair de Sodoma e Gomorra, os anjos tiveram que pegar ele pelo braço, e a família dele para tirar, porque ele estava tão preso, ele estava tão envolvido, ele gostava tanto, ele amava tanto Sodoma e Gomorra, que os anjos tiveram que arrastar ele. E tem gente assim, que para as coisas erradas é uma rapidez, mas para as coisas de Deus tem que ser nos empurrões. Para as coisas de Deus é difícil, ela não tem prazer.
ela não tem satisfação. Eu lembro quando eu comecei na igreja, que minha sogra ficava falando para mim vir para a igreja domingo, e minha sogra, mas tem que abrir o comércio. E ela falava, o dia que você entender que o domingo é do Senhor, Deus te abençoa nos outros dias. Eu via que ela ficava, tadinha, nervosa, querendo me ajudar, mas eu não entendia, porque eu não tinha prazer. Mas o dia que eu entendi, que eu me entreguei, que eu passei a ter prazer, não precisou ela me empurrar. Você vê, é diferente quando você tem prazer. Quando você faz alguma coisa com prazer, é totalmente diferente. Agora, quando você faz as coisas aos empurrões, tem gente que está se arrastando, já não está mais no primeiro amor. Então, quando você não está no primeiro amor, as coisas de Deus são canseiras. Se eu fizer a obra de Deus na carne, eu vou cansar. Mas se eu fizer no Espírito, então pode passar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, e você é o mesmo, porque você tem prazer de servir a Deus. Nós estamos caminhando para o fim. Caminhando para o fim. Você, acreditando ou não, essa palavra vai se cumprir. Eu sei que o que está escrito aqui vai se cumprir cedo ou tarde. Feliz de você que crê. Feliz de você que obedece a palavra de Deus. Feliz de você. Olha o que ele diz para terminar no versículo 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. Então olha aqui para mim. Enquanto o 7º selo não foi aberto, então não foi tocada as 7 trombetas. Deus aguardando esse momento. Fique em pé no seu lugar. Olha bem para mim agora, para você entender. Você tem uma oportunidade agora. O que você tem agora? Uma oportunidade. Saiba que Deus é um Deus que dá chances. Ele deu chances até para Manassés. Depois de ter feito tanta besteira, Deus deu uma chance para ele. Pessoas que a gente olha assim e fala, meu Deus, será que você ainda vai ter uma chance? Deus dá. Porque Deus é misericordioso. Eu não conheço você. Eu não sei nada a seu respeito. Mas uma coisa eu sei. Deus está aqui. E quando eu falo de pecado, de salvação, de céu, de vida eterna, eu sei que eu estou agradando a Ele. Eu tenho certeza que eu estou agradando a Ele. E falando o que Ele quer que eu fale para salvar você. Você vai ter oportunidade de se voltar para Deus agora. Você quer assistir o vídeo que mostra, que ilustra o que eu preguei para você? Quer? Senta aí um minutinho, só para você ficar, mais esperto aí. Apaga as luzes, por favor. Veja o vídeo do 7º selo. Pode soltar. Catástrofes cósmicas jamais vistas. Desesperadas, as pessoas pedem aos montes: caiam sobre nós, nos escondam do que está assentado sobre o trono. Mas é impossível se esconder de Deus. Episódio de hoje: o 7º selo. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os 7 anjos, que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois
vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Silêncio no céu. Quase meia hora de intensa expectativa. A calma antes da tempestade. Deus espera que os últimos se arrependam. E 7 trombetas são entregues a 7 anjos. Juízos ainda piores que estão por vir. No céu, palco da decisão dos acontecimentos da terra. As orações dos filhos de Deus, cheias das dores de todos que sofreram neste mundo, sobem diante dele, acesas pela vida de sacrifício. O fogo do altar, lançado sobre a terra. E ele traz o motivo pelo qual os habitantes dela serão julgados. O aparente reinado da injustiça, que hoje vemos neste mundo e que alcançará seu ápice durante a grande tribulação, tem prazo de validade. Serve apenas para que os seres humanos façam em vida suas escolhas. Quem quer a justiça, deve servir a justiça e viverá a eternidade com Deus no reino de justiça. Quem serve a injustiça, viverá a eternidade no inferno, com o príncipe da injustiça. Este é o alerta dos sinais do fim. Este é o alerta do grande julgamento que se aproxima. Mas o alerta e todo esse juízo não são o fim. Entregue aos 7 anjos as 7 trombetas. Ainda irão soar. Hoje, você pode decidir andar na justiça, ainda que em aparente prejuízo, e garantir a vida eterna. Mas para aqueles que são tirados do mundo pela morte, o tempo do fim já chegou. Aproveite a sua chance. Na próxima semana, o início das 7 trombetas. O que mais falta acontecer? Fiquem todos em pé. Acenda as luzes. Por favor, olha para mim agora. Você quer ser salvo? Você quer saber a verdade mesmo? Nós estamos em um tempo muito difícil, onde as pessoas colocam todas as forças para alcançarem bênçãos para a vida dela, mas mostram uma fraqueza para buscar o Espírito Santo. E olha que nós ficamos empurrando a sua salvação, e é campanha para a pessoa receber o Espírito Santo, e é jejum de Daniel, e nós ficamos, ore, busque, leve a sério. Mas você vê as pessoas tão fracas espiritualmente, tão voltadas para as coisas materiais, tão iludidas com as coisas desse mundo. Você pode ganhar muito dinheiro, você pode ser promovido, você pode enriquecer. Se você não for salvo, não vai adiantar nada. Você tem que se entregar e pagar o preço para se manter de pé, que é muito difícil. Se manter de pé é difícil. Você vê pessoas que o tempo passa e não vence elas, e não faz mal para elas. Pelo contrário, o tempo passa, mas elas estão pagando preço, dizendo não para o diabo todo dia, não para a carne delas, para o coração delas, para a vontade delas, porque elas querem para o céu. Nós temos pouco isso hoje, ou poucas pessoas assim hoje. Acontece uma coisa, as pessoas ficam, pandemia, ai, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar.
É igual eu recebo muitas perguntas: bispo, o senhor não acha que o anticristo é fulano? O senhor não acha que o anticristo é beltrano? Né? Sempre tem alguém que se destaca no mundo e as pessoas falam: bispo, não é o anticristo. Bispo, o que é que o senhor acha é o anticristo? Eu não sei quem é o anticristo. Eu não estou preocupado com o anticristo. Eu conheço Jesus Cristo. E se você entregar sua vida a Jesus Cristo, Ele vai cuidar de você. Com o anticristo, sem anticristo, Ele vai cuidar de você. Ele vai salvar você. Não me pergunte quem é o anticristo, que eu não sei. Eu sei quem é Jesus Cristo, que me perdoou dos meus pecados, que me salvou, que me levantou, que me deu razão para viver, que me deu sentido para viver, que deu a vida por mim na cruz. Esse eu sei quem é. E Ele está te chamando hoje para o arrependimento. Ele está te chamando hoje para uma vida nova. Ele está te chamando hoje para deixar para trás a vida velha. Sabe por que muitos aqui não mudam? Porque você não crê. Quem não crê não muda. Então você continua sendo o mesmo. Às vezes até pior do que você era quando não frequentava a igreja. E quem mora com você, quem convive com você, sabe quem é você. Você quer saber quem sou eu? Pergunte a minha mulher. Pergunte a quem convive comigo. Quer saber quem é você? Não é dentro da igreja não, que todo mundo fica assim, ó. Olha aquele bonequinho. Isso mesmo, bicho, joga duro, bicho. Mas vive desagradando a Deus. Então quando você não crê, você faz o que Deus não gosta. Você se aproxima de onde Deus quer que você se afaste. Você entra de onde Deus quer que você saia. Então você tem prazer naquilo que Deus tem nojo. Mas quando você é de Deus, então você tem nojo do que Deus tem nojo. Então você expulsa tudo aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia fala no livro de Judas: ondas bravias do mar que lançam fora suas próprias sujidades. Tudo que é morto o mar joga fora. Já viu que às vezes na beira da praia, na areia, fica cheio de argaços, cheio de sujeira, e aparece ali uma baleia morta, um tubarão morto, um peixe grande morto. Por quê? Porque ela joga fora o que está morto. Mas você quer viver com as coisas sujas dentro de você. Não dá. Não dá. Não dá. Ou tudo ou nada. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Ou você se entregou ou você não se entregou. O que você está fazendo aqui? Querendo mesmo a vida eterna? Porque pode ser daqui para o céu, mas pode ser também da igreja direto para o inferno. Não se iluda, tá? Porque muitos vão chegar aqui depois do arrebatamento querendo assistir o culto e não vai ter mais culto. Muitos vão querer acordar quando já for tarde demais. Me perdoe falar assim, é porque eu amo sua alma, que eu não fale o que não é preciso ser falado. Em nome de Jesus, eu me coloco à tua disposição agora. Que seja a minha boca um canal para o Senhor chegar até os ouvidos dessas pessoas, meu Pai, que precisam te ouvir. Diga: meu Deus, que a tua palavra me fortaleça, em nome de Jesus, amém. Diz assim: inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te escondas da minha súplica. Atende-me e ouve-me. Lamento na minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio. Pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. Assim eu disse: ó, quem me dera asas como de pombas, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria aonde? No deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Olha para mim, por favor, deixa a Bíblia aberta. Davi passou por muitas lutas. Davi escreveu salmos gloriosos e nos deixa
muitos ensinamentos. Aqui, Davi está clamando, orando, pedindo a Deus ajuda, porque ele estava num momento tão difícil que a vontade dele era ter asas para fugir. Quem nunca sentiu vontade de fugir? Quem nunca teve vontade de desaparecer em certos momentos? Só que Deus não quer você fugindo. Se você fugir, o problema não vai ser resolvido. O problema era grave, o problema era sério. Ele estava com medo das ameaças, com medo até de morte. E ele ensinou que nós vencemos esses problemas orando, dependendo de Deus. Tem muita gente que não vence, que não tem mais vitórias na vida, porque ela não é de oração. Ela ora um pouquinho na hora de dormir, ela ora um pouquinho quando acorda, ela ora dentro da igreja, mas ela não tem uma vida de oração para vencer o mal. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema grave, que precisa intensificar nas orações, e ela não ora, ela pede oração, mas ela não entra em oração nas oportunidades que ela tem. Talvez você ainda não conheça o poder da oração. Talvez você ainda não entenda como a oração faz você alcançar coisas sobrenaturais, porque a oração te liga ao Todo-Poderoso. Quando você é uma pessoa de oração, pode acontecer de tudo na sua vida. Não tem limites para quem é de oração. As maiores experiências que eu tive vendo Deus se manifestar foi através de oração. O problema é que quando o movimento está fraco na sua empresa, no seu comércio, ao invés de orar, você vai reclamar, lamentar, murmurar. Mas eu duvido se você entrasse em oração e falasse: ó Deus, até agora não foi bom, mas o Senhor pode abençoar agora à tarde, o Senhor pode abençoar agora no final do expediente, o Senhor pode abençoar nessas últimas horas. Eu duvido se Deus não abençoaria. Se você colocasse as mãos nas suas mercadorias e falasse: meu Deus, abençoe, elas vão ser vendidas. Eu duvido se você fosse uma pessoa que fosse mais de oração, se você não teria mais vitórias. De repente o que está faltando para você é orar, é aprender a orar. Tem gente que no telefone ela fica com todo mundo, né? Passa horas e horas. Oi fulano, oi minha irmã. Ela começa com a irmã dela, com o irmão dela, ela conversa com o primo dela, ela conversa com o sobrinho dela, com o neto dela, com todo mundo ela conversa, mas quando é para orar, um minutinho a pessoa se cala. Um minutinho de oração ela acha muito. Aprenda a orar. Olha o que ele diz aqui no 16 e no 17. Eu, porém, invocarei a quem? A Deus, e o Senhor o que? Me salvará. Aí ele diz: de tarde, e quando mais? E de manhã, e quando mais? E ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Está vendo? Homens que oravam de manhã, oravam meio-dia, oravam à tarde, oravam de madrugada. Você vê Daniel orava 3 vezes por dia. Quem é de oração tem muitas vitórias, muita oração, muito poder, muita oração, muita dependência de Deus. Pouca oração, pouco resultado. Seja de oração. Eu lembro que quando a igreja orava, Pedro estava preso. Deus enviou um anjo, soltou as cadeias que ele estava preso, abriu a porta e fez ele experimentar o sobrenatural. Quando ele chegou na casa que as pessoas estavam orando, que ouviram a voz dele, a pessoa ficou tão assim, sem acreditar, que falou: olha, Pedro está solto, Pedro está aí na porta. A pessoa pensou que estava delirando, mas daqui a pouco ele entrou. Era ele. Deus tinha honrado, Deus tinha ouvido
as orações. Deus é Deus que ouve orações. Deus é Deus que dá livramentos. Eu já vi muita coisa acontecer através de orações. Eu creio no poder da oração. Eu creio. Quando uma pessoa é de oração, eu creio, acontece muita coisa. Eu já passei em cidades do interior da Bahia, que era uma luta espiritual. E eu me lembro que a vitória chegou na oração. Eu ungi a cidade toda, eu orava sem parar: ó Deus, abençoe, ó Deus, eu dependo de Ti, ó Deus, envia pessoas. Daqui a pouco tinha gente me procurando. Olha, eu sempre passei aqui, eu não enxergava a igreja. Olha, eu sempre dizia que eu vinha e nunca vinha. Quer dizer, pessoas que foram alcançadas por meio da oração. Tem clientes que você só vai alcançar na oração. Tem lugares que você só vai entrar na oração. Tem batalhas que você só vai vencer na oração. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você: ore mais, que eu abençoo mais. Seja de quê? De oração. Aprenda a orar, e não só ficar pedindo oração. Não tem nenhum problema, nós temos o maior prazer de orar, mas não dependa disso. Seja de oração. Ore mais. Toda oportunidade que tiver, vai no banheiro e ora. Aproveita a oportunidade, fala com Deus. E quando não puder abrir a boca, fique em espírito de oração com Deus nos seus pensamentos. Aí vai dar certo. Vai para uma audiência, vai para uma reunião importante, vai na oração. Eu nunca esqueço daquele homem que foi para uma reunião para fechar um contrato grande com 3 sócios. Eu já falei isso aqui. E ele, quando viu um sócio brigar com o outro, dizendo que não ia fazer o negócio, ele falou: só um minutinho, foi no banheiro. Falou: Deus, eu não aceito. Eu não vim aqui para sair com a derrota, não. É o teu nome que tem que ser glorificado. Eu quero dar esse testemunho. Ele fez a oração, e quando ele saiu do banheiro, eles se entenderam e fecharam o negócio. Sabe por quê? Porque Deus amarrou o mal que queria impedir. Se você não enxergar o mundo espiritual, então você não vai orar. E se você orar, você não vai vencer. Daniel ficou orando, até a vitória chegar. E o anjo disse para ele: já era para ter chegado. Houve uma batalha espiritual lá em cima. E o mal não queria, o rei da Pérsia não queria que chegasse a vitória até você. Mas chegou. Com oração a vitória chega. Diga: com oração a vitória chega. Você tem que sair daqui hoje para orar mais do que você orava. Às vezes o pastor, o bispo sai do culto sem voz, de tanto orar, mas a pessoa não ora. Aí diz assim, vamos lá, versículo 9. O que é que diz aí? Despedaça, Senhor, e divide as línguas, pois tenho visto violência e contenda onde? Na cidade. De dia e de noite a cercam sobre os seus muros. Iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade há dentro dela. Astúcia, engano não se apartam das suas ruas. Olha para mim, por favor. Quando você vê, preste bem atenção no que eu vou te falar. Quando você toma conhecimento que alguém está falando de você, caluniando, mentindo, difamando, perseguindo, criticando, ao invés de procurar a pessoa, de bater boca, de tirar satisfação, ore. Ore que nenhuma língua bajuladora, caluniadora vai prosperar contra você. Nenhuma arma forjada vence quem é de Deus, quem é de oração. Deus despedaça, Deus quebra a força da mentira, da injustiça que querem fazer com você. Deus quebra a força na oração. Aprenda a orar. Pode ter a maldade que for, podem ter destruído muitas pessoas, mas não destrói quem é de Deus, porque a sua oração destrói as palavras do diabo. Oração. Agora vamos entrar no principal aqui. Versículo 12. Pois não era o inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo.
Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de quem? De Deus. Ele ficou tão indignado que ele no 15 diz assim: a morte os assalte e vivos desçam ao inferno, porque a maldade nas suas habitações no meio delas. Depois ele entra no 16 e fala: eu porém invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha para mim, por favor. Nesse salmo, Davi estava expondo o que estava entristecendo ele. Não era um inimigo. Inimigos nós sempre vamos ter, querendo ou não, nós vamos ter inimigos. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, você nunca vai conseguir ter todo mundo do seu lado. Não queira isso, você não vai conseguir. Nem Jesus conseguiu. Inimigos você sempre vai ter. Mas aqui Davi fala de uma luta diferente. Era contra um inimigo que se disfarçava de amigo. Aqui Davi estava sentindo mais porque ele se deparou com Judas. E dói mais quando você se depara com Judas, quando você se depara com a pessoa que você fez por ela o que você não fez por ninguém. Você fez por ela o que ninguém fez, você fez por ela o que você nem podia, e ainda assim essa pessoa aprontou com você. É difícil se deparar com Judas, porque Judas é ingrato, porque tudo que você fez por Judas não vale de nada. Judas pensa no interesse dele, e se tiver que te matar para ganhar, o Judas é capaz de fazer isso. Se tiver que mentir, se tiver que fazer qualquer coisa para prejudicar seja quem for, o Judas faz isso. E na vida nós nos deparamos com Judas. Jesus enfrentou Judas, Davi enfrentou Judas, os heróis da fé do passado enfrentaram Judas. Você acha que você não vai enfrentar? Agora o importante é como você reage diante do Judas, guardando o seu coração, não querendo vingança com a força do seu braço, mas entregando Judas na mão de Deus. Porque Judas se destrói sozinho, os Judas se acabam sozinho. Agora quando você é uma pessoa de Deus, você consegue passar pelo Judas e vencer. O Judas pensa que vai te destruir, mas ele se acaba antes, e Deus te mantém de pé. Claro, se você é uma pessoa de Deus. Essa era a tristeza dele, então ele se abriu para Deus. Aqui nesse salmo ele mostra qual era a agonia dele, porque era alguém que ia na casa de Deus com ele, que comia com ele, que estava junto dele, que se dizia amigo. Não era inimigo declarado, era inimigo vestido de amigo, disfarçado de amigo. E eu vou te ensinar uma coisa hoje acerca disso. Versículo 18 diz assim, o que é que ele diz aí? Livrou-me em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos com quem? Comigo. Olha para mim agora, aprenda uma coisa aqui, ó. Aprenda isso, guarde isso com você. Às vezes, no mundo físico, não tem ninguém do seu lado. Mas ele disse aqui, ó, pois havia muitos comigo. A parte B do versículo 18. Mas, pois havia muitos comigo. Às vezes, no mundo físico não tem ninguém, não tem um. Mas no espiritual, mais estão com você. Cada 3 anjos, um caiu, virou demônio. Ficaram quantos? Para cada um demônio tem 2 anjos. Diga, maior que está comigo. Lembra quando Eliseu orou pelo auxiliar dele, que estava apavorado vendo os inimigos, e Deus abriu a visão, e ele viu que maior eram os que estavam com ele. Diga, maior que está comigo. Sempre vai ter mais com você. Pode ter muitos invejosos, podem ter muitos contra, mas espiritualmente falando, você está sempre em vantagem, porque Deus está com você. Não tenha medo, não tenha medo. Pessoas, às vezes você tem do seu lado, às vezes você não tem. Às vezes você tem quem quer te ajudar e não tem condições. Às vezes você tem quem tem condições e não quer te ajudar. E às vezes você não tem nem quem tem condições, nem quem quer ajudar. Mas sempre você tem Deus. Diga, eu tenho Deus. Aí ele diz assim, para terminar,
Está 50 versículo aqui. O 19. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e portanto não temem a Deus. Tal homem pôs as suas mãos naqueles que têm paz com ele, quebrou a sua. Nunca quebre o quê? Nunca quebre a sua aliança. Não se preocupe que Deus não quebra com a dele, não. Agora vamos aqui no 21. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga, mas havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, contudo eram espadas o quê? Desembainhadas. Olha para mim, por favor, para você entender isso aqui. Não seja uma pessoa emotiva. Se você quer vencer na vida, use a cabeça. Amigo de verdade é quem fala a verdade para você. Amigo de verdade é quem te confronta, é quem entra em assuntos tensos e até se arrisca em falar coisas que você não vai se agradar, mas está preocupado em te ajudar, não te bajular. O problema é que o ser humano gosta de ser bajulado e não gosta de ouvir a verdade, e acaba errando, afastando quem deveria ter perto e trazendo para perto quem não deveria. Porque tem gente que sabe falar o que te agrada, tem gente que a palavra dela é macia como a manteiga, tem gente que é boa de papo e se aproxima de você com facilidade. Cuidado com as ofertas fáceis, porque essas pessoas golpistas, elas vêm com propostas rápidas, fáceis, para poder tirar o resto que você tem. Cuidado com aquelas pessoas que tudo que você faz, elas dizem que você está certo, está certa. Cuidado com esse tipo de pessoa. Seja humilde e aceite críticas construtivas, porque é para o seu bem. Não seja uma pessoa orgulhosa que não ouve ninguém. Eu não ouço ninguém. E às vezes Deus fala conosco através de pessoas, e quando somos humildes ouvimos. Seja humilde. Cuidado com essas amizades que só diz sim para você, que bate palmas para tudo que você faz. Cuidado, o ser humano gosta disso e se arrebenta por causa disso, porque tem pessoas que sabem se aproximar, mas para ferrar as outras, para acabar com as outras. Use a cabeça, use a fé com inteligência, pese o espírito de quem convive com você. Tenha cuidado para você não se abrir para as pessoas erradas e complicar a sua vida, e atrasar anos da sua vida por causa dos outros. Saiba dizer não. Tem gente aqui, se tivesse dito não há um tempo atrás, não estava tentando resolver problemas hoje, que ela entrou porque não soube dizer não. Aí ele diz assim, olha que ensinamento no versículo 22: lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Não permitirá jamais que o justo seja o quê? Abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim, por favor. Duas coisas aqui. Primeiro, aprenda a lançar em Deus os seus medos. Não fique carregando isso, é pesado demais para você. Lance em Deus o seu medo, lance em Deus a sua dúvida, lance em Deus, aprenda a vir na igreja, ouvir a voz de Deus e deixar na mão dele aquilo que está pesando. Agora observe como ele terminou o salmo. Começou atribulado, começou aflito, começou com medo. Mas esse Davi, que enfrentou muitas lutas, deixou uma lição para nós. Coloca a parte B do versículo, coloque aí.
do último versículo. Leia aí a última parte. Mas eu em ti confiarei. Olha para mim aqui agora, por favor. É a última coisa que eu quero falar agora. Aprenda a confiar em Deus. Qualquer coisa, qualquer pessoa é frágil demais para você confiar. Tudo passa, todos passam. Eu vou confiar no pastor, no bispo. Nós estamos aqui um tempo, daqui a pouco somos transferidos. Não vamos para casa com você. Vou confiar em fulano, em Beltrano. As pessoas morrem. Deus sempre foi um refúgio seguro para quem nele confiou. No passado e nos dias de hoje, todos que confiaram em Deus se deram bem. A ameaça é real, o problema é real, as dívidas são reais. A sua confiança também tem que ser real em Deus. Tem situações na nossa vida que são tão duras, tão cruéis, tão difíceis, que nós só temos forças para enfrentar confiando em Deus. Que nós só temos direções confiando em Deus. Que nós só temos proteção confiando em Deus. Você tem que aprender a confiar em Deus. Você tem que sair daqui hoje confiando em Deus. Quando você confia em Deus, vem paz para você, vem força para você, vem suporte para você, vem condições de Deus para você permanecer de pé. O couro está comendo, mas você está confiando mesmo em Deus. E tem gente aqui precisando e muito confiar em Deus, porque a situação que você está, só Ele vai dar solução, só Ele vai mostrar o escape, a saída, só Ele. Tem situações que nós temos que confiar muito em Deus, mas no final dá tudo certo, porque nunca falhou confiar em Deus. Ele é o meu porto seguro, eu estou apoiado nele há 34 anos, confiando nele. Lutas, guerras, dificuldades, mas Ele nunca falha, porque Ele sabe quem confia nele. Não é falar, é provar. Confiar em Deus aqui dentro é fácil. Confiar em Deus nos momentos bons é muito fácil, mas nos momentos difíceis, só quem é de Deus confia nele, no caráter dele, na palavra dele. Para terminar, coloque esse versículo para mim, por favor, de Isaías 50:10. Põe aí. Guarde esse versículo com você. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. E firme-se sobre o seu Deus. Olha para mim, olha aqui. Quando você não tiver ninguém a seu favor, quando você não enxergar nenhuma luz, quando não tiver ninguém para te apoiar, para te ajudar, quando não tiver uma luzinha no final do túnel, pode confiar e se firmar em Deus, que Ele não vai falhar com você.